Oi, meninas! Aqui é a Núbia com mais um Pérolas do Deserto para você. E hoje, ah, nós vamos falar, o assunto é: Núbia, o meu marido voltou para casa, disse que estava arrependido, pediu perdão, chorou, oramos, voltamos para a igreja, mas ele não conseguiu perseverar. O que aconteceu? Deus restaurou ou não restaurou? Antes de nós adentrarmos no conteúdo, eu peço que deixe o seu like. Deixe seu like agora, porque no final do vídeo você sai correndo tão apressada que não dá nem tempo de dar um like. Deixa o like para mim, por favor. Já deu? Ok, obrigada. Então, curta, compartilhe com as amigas e siga o canal. Clique aí, olha, em inscrever-se e coloque em todas para você poder ficar ligadinha em todos os conteúdos que nós subirmos aqui para a plataforma, ok? Esses conteúdos são desenvolvidos com muito carinho, mediante muita reverência ao nosso Deus, é para edificar a sua fé, é para ajudar você a caminhar por esse deserto. Vamos lá? Pois muito bem. Vou compartilhar com vocês a minha experiência nesse sentido. O que aconteceu? Bom, eu e meu esposo, nós estávamos já separados, né, de cama, desde março de 2021, quando no dia 28 de julho de 2021 ele resolveu sair de casa. Ele foi embora, né, e aí ele ficou 11 dias fora de casa e resolveu voltar para casa. Ele voltou no de repente, isso é assunto para outro vídeo, porque eu não quero que esse fique muito longo. Ele voltou, ele chorou, ele se arrependeu, pediu perdão, disse que me amava, disse que eu era o amor da vida dele, disse que eu era linda, que estava apaixonada por mim e a gente foi feliz e muito feliz. Voltou para casa e glória a Deus. E eu pensei, está restaurado o meu casamento. Compartilhei com algumas pessoas que me ajudaram no deserto, que me ajudaram que lutaram junto comigo e fui feliz. Ocorre, meninas, que no decorrer desse tempo, depois que o meu marido voltou para casa, quando meu marido voltou para casa, eu me sentia muito cansada. Eu me sentia muito cansada, esgotada. Parece que eu tinha lutado uma guerra, 2 guerras, 3 guerras. Eu estava muito, 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 muito cansada, extremamente esgotada. E, embora eu soubesse que Deus tinha feito, eu relaxei. Eu achei que como Deus tinha feito, estava feito. Eu achei que como a obra estava acabada, eu não precisava fazer mais nada. Então eu relaxei. Eu continuei orando, porém não era mais clamor, não era mais aquela adoração de antes, eu já não jejuava mais. Quando meu marido voltou, eu decidi que eu ia ficar mais bonitinha para ele e parei com os jejuns, porque os jejuns estavam me emagrecendo e eu queria que o meu marido ele, né, se agradasse do que visse. Me esqueci que ele não voltou porque eu era bonita, ele não voltou porque eu era gostosa, ele voltou porque Deus trouxe. Eu não posso dizer para vocês que eu esqueci de Deus, eu não me esqueci de Deus, eu nunca me esqueço de Deus. Mas eu não lutei aquela luta que eu estava lutando desde que eu entrei no deserto em 2019. Porque, embora meu marido tenha saído da minha cama, da nossa cama, em março de 2021, eu estava no deserto, eu tinha entrado no deserto em julho, agosto, comecinho de agosto, dia 3 de agosto de 2019. Eu já não lutava mais com as mesmas armas, eu já não clamava mais com o mesmo fervor, eu já não fazia mais jejum, eu relaxei total. E uma irmã, parceira de oração, ela me chamou e ela falou: Olha, eu tive um sonho, nesse sonho acontecia assim, assado. E ela me deu o sonho e nós duas conseguimos chegar a uma interpretação válida. Portanto, ou melhor dizendo, no entanto, eu estava tão feliz porque o Senhor tinha restaurado meu casamento. E ao mesmo tempo eu estava tão cansada porque eu já vinha de uma luta muito grande, que eu não dei muito crédito para aquilo. Eu pensei, não, não vai acontecer. Deus restaurou, está restaurado, porque porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, relaxei total e completamente. Meu marido voltou para casa, comprou um carro, me deu de presente, era meu aniversário, nós extremamente felizes, em lua de mel. Pois muito bem, de repente o meu marido começou a ficar
distante, eu ia beijá-lo, ele estava cansado, ele começou a trabalhar em 2 serviços, né, ele chegava em casa só para dormir, e eu comecei a perceber que o meu marido estava um pouco distante, né, agendando, né, dias para a gente poder fazer amor, falando que ia fazer na folga dele, então assim, já mudou, ali já mudou, aquele homem que voltou apaixonado, que queria fazer amor o tempo todo, assim, desculpa, né, mas eu tô falando intimamente mesmo com você, que é para você entender, eu não vou aqui nesse canal, meus amores, eu não vou esconder de vocês aquilo que vocês precisam saber, tá bom? De repente esse homem já não queria mais fazer amor comigo, já estava já cansado, já tinha voltado para a internet, já estava, né, assim, 24 horas, já estava fissurado de novo na internet, só que eu não percebi. Eu não percebi. Hoje eu estou comentando isso com vocês, porque hoje eu estou olhando daqui, desse lugar onde eu estou agora, e eu posso ver o que aconteceu. Mas no momento, eu também fui cega. Na verdade, aconteceu um episódio, porque no dia 16 de agosto, quando ele me levou para comprar o carro, ao pegar o telefone dele para conversar com um outro corretor, um outro vendedor de carro, eu vi que ele tinha ligado para uma moça várias vezes. E eu questionei ele me falou que era uma moça com quem ele tinha conversado na época que nós estávamos separados, mas que ele tinha ligado para ela justamente para falar para ela que ele tinha voltado para casa e que ele não ia mais conversar com ela porque ele sabia que eu não gostava. Gente, aquilo entrou dentro de mim me rasgando. Aquilo entrou dentro de mim me dilacerando, me cortou por dentro e eu não me contive. Como eu tinha pego o número dela eu tinha pego o número dela no telefone dele, eu liguei para ela para saber quem era ela. Era uma moça que não tinha nada a ver. Era uma moça assim, eu não sei se ele chegou até alguma coisa com ela de teor sentimental, mas é uma moça que não tem nada a ver. Inclusive, é uma moça que ele mesmo sempre falou que não tinha nada a ver. Ele nem achava a moça gata, enfim, não tinha nada a ver, mas eu surtei. Perguntei, fiz perguntas para as mulheres, liguei para ele, fiquei louca. Gente, tinha tipo 2 semanas que o meu marido tinha voltado. Nada, tinha 5 dias que ele tinha voltado. Eu surtei, a louca de antes. Porque eu sempre fui muito ciumenta, eu sempre fui muito controladora, eu sempre dominei o meu marido. Quando meu marido saiu de casa, eu tinha acesso ao e-mail dele, que me dava acesso aonde ele ia. Eu conseguia ver onde ele ia. Gente, ele voltou para casa e eu, ao invés de fechar a porta, de pegar esse e-mail, tirar do meu computador e parar de perseguir ele, eu não fiz isso. E para acabar de completar, eu consegui entrar no Instagram dele e aí eu tive acesso a um monte de informações que, tipo assim, não tinha nada demais, né? Até ali não tinha nada demais. Pois muito bem. Nesse momento, gente, em que eu fiz nesse momento em que eu abri essa porta enorme dos ciúmes, o meu esposo, nesse período que ele ficou fora, ele teve uma OM virtual, chegou até, acho que um encontro com essa OM, mas essa OM, eu descobri ela no dia que ele estava indo embora de casa. Essa OM, gente, essa mulher, ela ficou na minha cabeça. E tudo na minha cabeça era essa mulher, e eu achava que essa mulher ainda estava rondando, que essa mulher ainda era uma realidade. Olha a cegueira, né? Eu, o inimigo, ele colocou na minha cabeça que o meu marido voltou, mas que não tinha mudado nada. Ou seja, a troco de quê que um homem que está livre lá fora vai querer voltar para dentro de casa, ser exclusivo da esposa, se ele não tiver realmente aberto mão de tudo que ele estava vivendo enquanto estava solteiro. Não fazia sentido, mas eu não via, porque estava cega também. Então o inimigo, ele me cegou. Quando o inimigo trouxe meu marido para casa, o inimigo me cegou. E aí eu comecei a ser ciumenta de novo, a ser extremamente ciumenta. E dentro disso tudo, né, o diabo, ele foi tomando lugar, né, na mente do meu esposo, que já estava, né, que já vinha de um histórico de opressão, e na minha mente, porque quando o inimigo chega na sua casa para destruir o seu lar, ele não destrói só por causa do seu marido, ele destrói por você também, ele acha brecha em você também. Por isso que a gente vem parar no deserto, para Deus corrigir em nós, né, ou melhor dizendo, para nós corrigirmos em nós mesmos através do Senhor, aquilo que está errado em nós, né? E aí eu e meu esposo o meu esposo, ele foi sustentando aquela situação. Quer dizer, ele voltou acreditando numa segunda chance de ser feliz comigo. Eu, no entanto,
acreditei desacreditando, confiei desconfiando, e foi aí que o diabo entrou. Porque o inimigo ele vai entrar nos detalhes, e você nem percebe. Ficamos eu de um lado opressa, o meu marido de outro opresso. A opressão do meu marido voltou para aquela questão da sexualidade, né, da imoralidade. E a opressão em mim voltou para aquela questão do ciúme, do domínio. Só que assim, eu não conseguia voltar a fazer os clamores, eu não conseguia voltar a fazer os jejuns, eu não conseguia voltar a orar como eu orava antes, né? Eu fiquei literalmente presa. E, e no meio disso tudo, eu acabei indo para um encontro. Eu fui para um encontro com Deus, né? E fiquei sexta, sábado e domingo nesse encontro. Nesse período que eu estava no encontro, eu e meu esposo, a gente já estava super estremecidos, nós já estávamos mais separados do que juntos. Eu fui para o encontro, nesse período que eu estava no encontro, meu esposo, ele se envolveu com as coisas da imoralidade, Tinder, enfim, essas coisas. E quando eu voltei, eu sentia que tinha coisa errada, né, na segunda-feira era a folga dele, ele levantou cedo da cama, saiu cedo da cama, foi deitar no sofá, ver filme. Já o preço, e aí quando eu acordei eu já vi que estava, tentei conversar, não saiu muita coisa, ele já estava falando que estava meio arrependido de ter voltado, e aí eu tinha descoberto algumas coisas já no Instagram dele, conversas com mulheres e etcétera. E ali eu também já estava já toda ferida, toda machucada, já estava toda opressa também, porque a gente que está no deserto, a gente acha que a gente não está opresso. E é aí que o inimigo ganha terreno na nossa mente, no nosso coração, porque a gente só consegue ver a opressão do nosso marido, a gente não consegue ver que a gente também está embaraçada, está debaixo de um laço do inferno. Então, dentro disso, Deus ele foi pontual comigo em vários aspectos, né. Nessa semana aí que sucedeu o encontro, eu participei dos pós-encontros na igreja, né, que era outra igreja, e na outra quarta-feira na terça-feira seguinte a essa segunda, né, foi segunda, aí na próxima segunda fez 8 dias, na terça o Senhor me mandou fazer um jejum total, para quebrar a incredulidade que estava em mim, para lançar fora os demônios, né, da incredulidade. E eu fiz um jejum de 3 dias onde eu só bebia. Eu fiz o jejum, abri o jejum na terça, na quarta-feira, o Senhor me mandou, realinhar o meu altar. O Senhor falou comigo que o altar dele estava bagunçado, que ele não era o centro do altar e que ele gostaria de voltar a ser o centro do altar e que eu deveria realinhar, assim como Elias fez antes de oferecer o sacrifício. E assim eu fiz. Eu cheguei em casa e fiz uma oração, né? Foi muito impactante. Na quinta-feira eu continuei no propósito do jejum. Na sexta-feira, de novo, madrugada da sexta-feira, eu entreguei esse jejum no monte. No sábado, dia 23 de julho, houve um arranca-rabo, desculpa o termos, aqui em casa. E aí o meu esposo já tirou a aliança, já saiu da cama, já falou que não me amava, que se arrependeu profundamente de tudo, que nunca me amou e já estava 100% opresso, já estava totalmente tomado, né, pela mente do inimigo. Eu sofrendo, mas de pé, né? E ele veio para um quarto e eu para o outro. E aí, Núbia, Deus restaurou ou não restaurou? Foi uma reconciliação? Não foi de Deus? Até pouco tempo eu acreditava que sim, que foi uma reconciliação que eu e o meu marido fizemos na força do nosso próprio braço. Só que hoje, especificamente hoje, o Senhor me incomodou, ou melhor dizendo, o Senhor me convidou a gravar esse áudio falando isso que eu estou falando, e ele disse para mim: não, não foi uma reconciliação. Foi mais que uma reconciliação, foi uma restauração. Eu restaurei, mas não é porque eu restaurei que vai ficar restaurado se vocês não manterem. Porque o que que Deus me ensina nesse deserto é que Deus, restaura as pessoas e as pessoas restauram o casamento através de Deus. É um ciclo.
né? A gente joga para Deus, Deus joga para a gente joga para Deus, e é por isso que a palavra fala do cordão de 3 dobras. Deus tem que ser um participante ativo. Se Deus não for um participante ativo, a coisa não vai fluir. Ah, Nubia, mas o meu marido não é convertido, ou o meu marido está desviado e ele voltou para casa, mas ele não voltou para Jesus ainda. Então, que você continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque Deus vai escolher o ponto mais fraco, mais forte, a pessoa mais forte da relação, para vir para o deserto. Eu acompanho casos onde uma pessoa traiu o cônjuge, e é essa pessoa traída que está no deserto buscando pelo Senhor, pela restauração no Senhor. E não é uma nem duas pessoas, eu conheço várias pessoas, né? A gente tem um grupo, e nesse grupo, né, o grupo Família, Projeto de Deus, e também um outro grupo, Pérolas do Deserto, também grupo de WhatsApp, onde eu tenho pessoas caminhando comigo que foram parar no deserto porque elas mesmas se colocaram. Mas por que elas estão lá? Porque elas são o ponto mais forte, elas são a estrutura espiritual mais resistente para estar no deserto. Então Deus as atrai. O motivo que te trouxe ao deserto é só um motivo, gente. Não é determinante, tá? Muitas vezes a pessoa que trai é justamente a pessoa que vai para o deserto pelejar pela pessoa que foi traída. E ao contrário, vice-versa, como é o meu caso. Então, o que Deus restaura, está restaurado. Mas Deus não vai manter se você não mantiver. No meu caso, eu fui tola. Aquilo que fez com que eu e o meu marido viéssemos parar no deserto, desde o começo, a falta de sabedoria, eu vou falar da minha parte, tá? Porque um casamento, ele tem 2 partes, então tem a minha e tem a do meu esposo. Mas a minha parte foi a tolice, a minha parte foi a arrogância, a soberba, o orgulho, a prepotência. Então, isso que deveria ter caído, e assim, caiu, mas deveria ter ficado no chão, voltou. Porque quando eu vi aquele telefone, eu saí de mim, eu dei lugar para o inimigo. Gente, eu fiquei possuída. A gente estava na concessionária, eu liguei para minha amiga, que é minha parceira de oração, irmã de fé, e eu estava transtornada. O meu esposo, ele estava comprando para mim, para nós, o carro dos meus sonhos. Ele estava me presenteando com o carro dos meus sonhos. E ao invés de eu olhar para a bênção que Deus estava me dando através do meu esposo, Deus fez o meu esposo voltar para casa e me coroar com um bem, com um presente no meu aniversário. Mas ao invés de eu dar para Deus essa honra, de eu glorificar a Deus ali, de eu ficar feliz, não, eu dei lugar para o inimigo. Eu dei lugar para o inimigo. Então, por que que Deus restaura, mas a gente volta para o deserto, como eu voltei, e eu estou no deserto desde outubro, do dia 23 de outubro até o dia de hoje. Hoje é dia 14 de fevereiro. Por que que eu estou no deserto esse tempo todo? Quase 5 meses, se não me engano. Porque eu fui tola. Então, sim, vai voltar para o deserto. E a palavra de Deus vai dizer para nós que quando você expulsa o demônio, os demônios, e deixa a casa vazia, eles voltam mais fortes. Então, o que que acontece? Com a minha oração, meu jejum, com a minha busca no Senhor, o Senhor trouxe meu marido para casa quebrantado, arrependido, querendo uma nova chance. Só que quando eu, com as minhas próprias mãos, fui lá e destruí a estrutura que Deus tinha estabelecido ali no meu marido, eu deixei a casa vazia. Então, muito provavelmente voltou mais forte, porque é isso que a palavra fala. E aí eu recomecei, então, do zero. Eu estou no deserto de novo. E eu estou lutando como na primeira vez. Jejum, oração, propósito, palavra, monte, né? Então, Deus restaurou? Sim, Deus restaurou. Eu ouvi uma vez a Sol falando, e quando ela falou, eu confesso que na hora que ela falou, eu duvidei. Eu falei, não, porque aconteceu comigo. Isso não é uma restauração. Restauração é restauração. Só que hoje eu percebo que ela tinha razão. Sim, Deus restaura. Se Deus trouxe para casa, se Deus fez voltar. Gente, o diabo, o inimigo, ele não vai levar seu cônjuge embora e depois trazer de volta. Para quê? Não vai. O inimigo, ele vai tentar criar oportunidades para você se perder também, para você encontrar um OH, para você encontrar um ex, para você abrir brecha. Inclusive, o inimigo trouxe ex para mim, trouxe 2 ex para mim, ex que no passado foram relevantes, trouxe 2 para mim.
trouxe pessoas que não são ex. O inimigo tentou me tirar da minha posição, tentou várias vezes e não conseguiu, porque eu não dei entrada, não aceitei. Eu fui, né? Para um ex eu nem respondi, para o outro eu cheguei a responder, mas depois falei, expliquei para ele: olha, não faz sentido mais eu e você conversarmos, e etc, etc, etc. Então, o diabo ele tentou de várias formas me tirar do meu posicionamento. Ele não conseguiu, mediante trazer pratos, né, banquete. Porém, quando ele foi, mexeu no meu ponto. Qual era o meu ponto? Qual era o meu espinho na carne? Era o ciúme. Então, ele conseguiu plantar em mim, né, o dardo inflamado do ciúme. E, consequentemente, eu já fui direto para a ira, me subiu, eu nem lembro, eu fui tomada, fui possuída, literalmente, pelo maligno. Eu me lembro até hoje, eu estava aqui dentro do meu quarto e eu falava pelo telefone com meu marido com uma fúria tão grande que eu acho que se ele estivesse na minha frente eu teria avançado nele. Eu não era eu, não tinha nem controle daquilo que eu estava falando, estava simplesmente saindo pela minha boca. Então, assim, Deus restaurou? Sim, Deus restaurou. Mas eu não tive sabedoria para fazer a manutenção. Quando meu esposo voltou, eu deveria ter continuado no jejum, na oração, na palavra. Eu deveria ter continuado subindo o monte, né? Inclusive, o próprio Deus requereu de mim. Eu falei para minha amiga, eu tinha uma amiga, uma colega que era de subir monte. Eu falei para ela, falei, amiga, eu preciso subir o monte. Você sobe comigo? Eu quero fazer. Deus tinha colocado no meu coração de fazer 40 dias subindo o monte, 42 dias, 7 semanas, subir no monte, pela vida do meu marido, consagrar meu casamento no monte, entende? Só que eu não consegui fazer. Eu tinha carro aqui na minha casa, um carro à minha disposição, dois carros, né? Um carro que o meu marido tinha acabado de comprar e tinha me presenteado. Assim, o carro era da casa, mas era um carro dos meus sonhos, então a gente fala que o carro foi um presente para mim. E tem também o outro carro, que era o carro que ele usava. Então, assim, um dia ele ia para o trabalho no carro, em um dos carros, e um outro carro ficava na garagem. E no outro dia ele ia de moto e ficava dois carros na garagem. Gente, por que que eu não peguei um dos carros e fui para o monte sozinha? Por que que eu não fui? Por que que eu não fui? Eu poderia ter ido de dia. De dia é seguro. Eu fui tanto em 2021, eu fui tanto para o monte que tinha um monte de pessoas lá que me conheciam. Eu poderia ter ido sozinha e encontrado essas pessoas que são de outras igrejas e subido junto com elas. Mas por que que eu não fiz? Porque eu também estava debaixo de uma opressão terrível, da qual eu não consegui me desvincular. Essa é a realidade. Então, atenção, Deus restaura, restaura, Deus traz, traz. Muitas vezes o cônjuge vai vir opresso, muitas vezes o cônjuge vai vir com o OM lá fora, e você no joelho, na sabedoria, você no silêncio, você no monte, você na Bíblia, você no jejum, você vai vencer em Cristo. Mas muitas vezes Deus vai trazer liberto, totalmente sarado, curado, como é o caso do testemunho da Graça, né, da pastora Graça, onde o marido dela voltou, se ajoelhou na sacada, chorou, 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 e já pronto, já se converteu, aceitou Jesus e foi. Então, assim, nem todos os casos são iguais, mas todos os casos do cônjuge voltar para casa, pode ter certeza que se você está orando, está jejuando, está na palavra, se você está pautada no Senhor, foi Deus que trouxe. Então, tende sabedoria e não deixe o inimigo te enganar, não deixe o inimigo enganar seus olhos, seus ouvidos, não se deixe levar pelas circunstâncias. No meu caso, a circunstância foi ver um telefone, foi um telefone. Gente, essa menina, a dona desse telefone, ela não tem nada a ver com meu esposo, nada, absolutamente nada a ver. Até hoje eu não entendo como eu pude me deixar levar pelo inimigo daquele jeito. Mas enfim, não vou ficar aqui perdendo tempo com Satanás, né, gente? Vamos para frente, vamos avante. Eu entrei no deserto de novo. Hoje, para a glória de Deus, o deserto em si é só do casamento mesmo, porque eu não estou morrendo, eu não estou ferida, eu estou limpa, eu estou livre, eu estou leve, eu estou plena, fluindo no Senhor, para a glória de Deus. Eu estou bem, para a glória e louvor do nome do nosso Senhor, porque o Deus tem me alimentado. Deus tem sido o meu substrato, a minha substância, Ele tem sido o meu fundamento, Ele tem sido a minha rocha. Né? E tudo que hoje eu falo para vocês é o Senhor quem tem me dado, é o Senhor quem tem me alimentado, é o Senhor quem tem trazido para mim, de forma que o casamento, a restauração do casamento, como diz a Sol, do canal Restaurar Casamentos, vai ser só a cereja do bolo nessa minha caminhada. Porque hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer para vocês, minhas amadas, que eu estou curada.
Porque, amadas, deixa eu falar para vocês, estar curadas não é nunca mais sentir ciúmes, não. Nunca mais você vai sentir ciúmes, minha irmã, nunca mais você vai sentir ciúmes, não. Estar curada não é isso. Eu vou sentir ciúmes, sim. Vai ter situações em que eu vou sentir ciúmes, sim. Estar curada é não me deixar levar pelas emoções que o ciúme traz. A palavra de Deus fala que o amor, ele não se, como é que fala? Não se arde em ciúmes. Significa que você até pode ter ciúme. O que não pode acontecer é você arder em ciúmes. É você matar por ciúmes, é você bater por ciúmes, é você sair do seu centro, é você sair do seu rumo, que era o que acontecia comigo. Mas futuramente eu quero falar em um outro áudio sobre a dependência emocional, que é um fator determinante em algumas pessoas para que esse ciúme seja exagerado, né? E consequentemente você se torne uma pessoa bem tóxica, mas com a graça de Deus, com a direção do Senhor, futuramente a gente fala sobre isso. Hoje o que eu quero falar é isso. A pergunta é, Núbia, o Senhor restaura quando imediatamente após o cônjuge vai embora ou volta para a OM, restaura. O que aconteceu na minha casa foi uma restauração, sim, foi uma restauração. Mas o que aconteceu para eu voltar para o deserto foi falta de sabedoria, né? Eu tive falta de sabedoria, eu não fui sábia, eu não tive a graça de Deus sobre mim porque eu não pedi, e isso fez com que eu voltasse para o deserto. Amém? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, por favor, deixem aqui nos comentários qual é a dúvida, o que faltou responder nesse vídeo, que eu volto com outro vídeo falando a respeito. Dou mais detalhes, porque se eu for falar mais nesse vídeo, o vídeo vai acabar ficando muito longo e aí fica cansativo. E não é o propósito. O propósito é que seja algo para edificar a nossa vida, mas que não tome muito tempo. Amém? Pode deixar aqui nos comentários, tá? Me fala o que você quer saber sobre esse tema, se foi satisfatório, se você tem alguma dúvida, por favor, tá bom? E se alguém quiser entrar no grupo do WhatsApp, fala eu quero, que eu vou deixar um e-mail para que vocês possam encaminhar para esse e-mail o número de telefone de vocês, para que eu possa adicionar vocês no grupo, ok? Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, né? Depende da hora que vocês estarão ouvindo esse áudio. Deus é conosco, não temas, não tenha medo em nenhum momento, porque Deus é conosco, Deus é um Deus de restauração. Deus restaurou Jerusalém, Deus restaurou Israel por várias vezes, porque o Senhor é um Deus de restauração. Deus aproveita tudo, minhas amadas. O Senhor, ele é aquele, olha, no céu, não tem um lixão onde Deus joga suas orações. A missionária de Meia Williams, ela falou isso uma vez numa pregação dela, e, se não me engano, foi a Tânia Teresa. Ai, agora que me perdoem as duas, eu não, eu acho que foi a Tânia Teresa que disse assim, olha, no céu não tem lixão, então as suas orações são aproveitadas em tudo e em todo o tempo. Deus, ele tem um tempo para fazer as coisas na sua vida e ele vai fazer. Então, somente creia. Olha, a única coisa que pode impedir o agir de Deus é a falta de fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, Deus não vai se agradar de você. Então vamos fazer o seguinte: creia, em nenhum momento duvide. E se por um momento passar pela sua cabeça que não vai funcionar, que não vai dar certo, que Deus não vai restaurar, ei, repreenda esse pensamento em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida paz de Deus, que excede todo o entendimento, que você tenha luz, que o Senhor venha resplandecer sobre você o seu rosto e que te dê muita, 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 muita paz. Em nome de Jesus. Amém? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai ouvir esse áudio, assistir esse vídeo.